É um imenso prazer estar com você no telecurso Classe Bíblica no Ar da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. O título da nossa matéria é A Disciplina na Igreja e o Ministério Evangélico. Vamos estar estudando as duas cartas do apóstolo Paulo à igreja em Corinto. Vamos agora à lição 1, a mensagem do Evangelho e o seu mensageiro. Nessas lições que nós vamos estar estudando a respeito da primeira e a segunda carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, nós vamos estar abordando os problemas da igreja e também a dificuldade do apóstolo Paulo em legitimar junto da igreja sua autoridade enquanto apóstolo. Na primeira carta, nós temos um enfoque relacionado às dificuldades daquela comunidade na cidade de Corinto. Na segunda carta, o enfoque do apóstolo Paulo é na defesa do seu apostolado. Nessa lição número 1, que abrange os 4 primeiros capítulos da primeira epístola aos Coríntios, nós podemos destacar 4 pontos abordados pelo apóstolo Paulo. Fala dos problemas da igreja e também da necessidade de uma renúncia pessoal e de amor de uns para com os outros. Trabalha também a questão da unidade, ressalta a sabedoria de Deus, a sua superioridade em relação à sabedoria humana. E por último, no terceiro e quarto capítulo da primeira epístola, ele vai tratar do ministério daquele que prega o Evangelho, vai tratar da conduta do ministro do Evangelho. No final dessa página, você tem o esboço da lição dividido em 8 textos. Na página seguinte, página 4, você vai encontrar os objetivos da lição. É preciso que você esteja atento a esses objetivos, porque eles vão apontar aquilo que é principal, aquilo que é destaque em cada um desses textos, e também porque vai te auxiliar no final de cada lição e de cada texto a fazer uma autoavaliação. Observe então os objetivos estabelecidos. Primeiro, entender os problemas básicos da comunidade coríntia e citar a solução básica que o apóstolo deu para esses problemas. Alistar 3 ou mais bênçãos espirituais desfrutadas pelos coríntios. Terceiro objetivo, dar 3 razões por que os cristãos não devem dividir-se por causa dos seus líderes. Quarto objetivo, citar 3 ou mais provas que Paulo dá aos coríntios, mostrando que a pregação do Evangelho não depende da sabedoria do mundo. Entender a mensagem que Paulo pregava e contrastar o espiritual com o natural. Dar os 6 retratos do crente como servo de Deus, vistos nos capítulos 3 e 4 da primeira epístola aos Coríntios. Abordar a responsabilidade e privilégio do obreiro como despenseiro de Deus entre os homens. Oitavo e último objetivo, discorrer sobre o cristão como construtor sábio e seu futuro galardão, e no caso dele, ser insensato, as consequências disso. Texto 1. Introdução à primeira epístola aos Coríntios. Primeiro ponto, localização e comércio de Corinto. Você tem nesse mapa, à direita do seu livro, na página 5, a posição estratégica de Corinto entre a Ásia Menor e a Itália. Na verdade, Corinto era uma cidade portuária. Habitantes, 4ª maior cidade do Império Romano, com 650 mil habitantes, uma minoria romana, alguns gregos nativos e uma grande colônia de judeus. Moral e religião, o termo corintianizar, significa entregar-se à prostituição, que chama muita atenção na cidade de Corinto. Inúmeras construções, inúmeros templos dedicados a deuses pagãos e principalmente a deusa Afrodite, deusa do amor sensual. A história nos diz que havia aproximadamente 1000 prostitutas que ali recebiam os visitantes que iam até aquele templo. Origem. Nós ali encontramos o apóstolo Paulo junto de Priscila e Áquila, morando na cidade de Corinto por aproximadamente 1 ano e meio, em 52 depois de Cristo. Página 6, a comunidade cristã, que era formada basicamente de gentios, escravos e livres. A ocasião da epístola, o apóstolo Paulo escreveu essa epístola já em Éfeso, quando recebeu notícias não muito boas da comunidade em Corinto. Os propósitos da primeira epístola aos Coríntios. Paulo tinha 2 propósitos ao escrever a primeira epístola. Primeiro, reprovar os coríntios pelos flagrantes pecados
que eram permitidos na igreja, eram notícias que ele havia recebido e ele estava agora enviando aquela carta como uma resposta às dificuldades que ali existiam. Segundo, responder às perguntas sobre a vida e a doutrina cristã feita pelos coríntios. O valor da primeira epístola aos coríntios. O contexto que nós encontramos na cidade de Corinto, como já dissemos, de imoralidade e idolatria, se assemelha bastante ao contexto da nossa sociedade atual e com certeza nós podemos obter no estudo dessas duas cartas princípios e valores também pertinentes ao nosso tempo, ao nosso cotidiano, à nossa vivência enquanto cristãos numa sociedade também muito corrupta. Texto 2. Atmosfera espiritual de Corinto. Nós temos aqui pelo menos relacionado 4 grupos dentro daquela igreja. Os que se autodenominavam seguidores de Paulo, os que se autodenominavam seguidores de Pedro, outros de Apolo, e tinha também aqueles que se autodenominavam seguidores de Cristo. Então nós temos uma igreja dividida. Na página seguinte, na página 8, você tem uma relação de conceitos errôneos formado com base nos ensinos desses falsos mestres, que na verdade eram líderes desses grupos. Eu vou aqui sintetizar esses que aqui estão colocados pelo autor da nossa lição. Primeiro, eles tinham uma confiança demasiada na sabedoria humana. Segundo, não tinham discernimento entre liberdade e libertinagem. E isso trazia sérias consequências na participação da ceia do Senhor e também no exercício dos dons espirituais. E nós encontramos no final da página 8 que esses homens negavam a ressurreição física dos mortos. Para eles o Espírito era quem importava e não o corpo. E nós encontramos então o apóstolo Paulo dando respostas a esses falsos ensinos. Na página 9 você tem uma relação das respostas do apóstolo Paulo e nós vamos aqui novamente sintetizar. O apóstolo Paulo enfatizava a centralidade da cruz, a superioridade da sabedoria de Deus sobre a sabedoria humana, que toda a liberdade estava comprometida com a mordomia do corpo, que este comprometimento, essa liberdade estava comprometida também com a honra e dignidade do outro. E por último, que devia haver uma consciência de uma utilização adequada dos dons espirituais. Texto 3. A posição do crente quanto à graça de Deus. O apóstolo Paulo, ao iniciar a primeira carta, ele já se coloca como um apóstolo pela vontade de Deus, já a maneira dele defender o seu ministério apostólico. Na saudação, ele se refere àquela comunidade como a igreja que está na cidade de Corinto. A palavra igreja em grego é eclésia, que significa chamados para fora. E nós temos duas perspectivas para esta expressão: chamados para fora de uma sociedade corrupta, mas também chamados para fora, para uma missão, para a evangelização de outras pessoas. Na página 11, recomendação e ações de graça. O apóstolo Paulo vai aqui lembrar aos crentes em Corinto as bênçãos recebidas, lembrar que eles são santificados em Cristo, que eles têm agora a liberdade de invocar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que eles estão agora debaixo da graça de Deus, do perdão dos pecados e inseridos numa nova vida em Cristo Jesus. Lembrar-los acerca dos dons de Deus para as suas vidas. Lembrar-los acerca da esperança da parte de Deus. Muitos daqueles crentes eram escravos, pessoas que viviam sob o jugo dos seus senhores. E o apóstolo Paulo diz então que eles devem permanecer irrepreensíveis até o dia do juízo final, para que eles possam alcançar uma libertação plena para as suas vidas. Texto 4. As facções da igreja de Corinto. Novamente o apóstolo Paulo, continuando o que ele já vinha dizendo na introdução, ele fala acerca das divisões na comunidade em Corinto, mostrando que essas divisões, elas tinham como causa principal o favoritismo em relação a alguns líderes. E ele então admoesta em relação à unidade como sendo a perfeita vontade de Deus para a sua igreja, união nos propósitos, união nos objetivos. Ainda que sejamos diferenciados na nossa maneira de ser, nos nossos dons e talentos, é preciso que sejamos caminhando em direção a um só propósito.
Por que não dividir? Na página 13. Primeiro, porque Cristo não está dividido. É um só o Cristo a quem nós servimos. Nós não devemos amoldar Cristo às nossas diferenças, mas nós, enquanto igreja do Senhor, nos amoldarmos ao Senhor Jesus Cristo. Segundo, porque foi Cristo que morreu por nós e não um homem qualquer. Nós somos chamados a servir a Cristo e não a lideranças diferenciadas. Terceiro, porque somos batizados em nome de Cristo e não no nome de uma liderança, ou de uma denominação ou de um grupo. E por último, porque Deus escolhe diferentes pessoas com diferentes talentos. No entanto, todas essas pessoas, no exercício desses dons e talentos, são capacitados por um só Espírito, o Espírito Santo de Deus. Texto 5. A sabedoria do mundo ante a sabedoria de Deus. O apóstolo Paulo agora vai estabelecer uma diferença entre essas duas sabedorias. Eu gostaria que você acompanhasse um verso desse capítulo 1 da primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, que é apenas um verso, mas o apóstolo Paulo é bastante enfático quando diz, capítulo 1 e verso 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. O que nós percebemos nesses dois primeiros pontos, a sabedoria humana na igreja de Corinto e a sabedoria humana na igreja de hoje, é que embora sejam contextos históricos, religiosos, diferenciados, nós não encontramos tanta diferença assim. Da mesma maneira como essa sabedoria humana antropocêntrica, centrada no homem, o homem como a medida de todas as coisas, prevalecia naquela cultura no primeiro século depois de Cristo, o mesmo acontece nos dias de hoje. Mas o que nós vemos é que, infelizmente, toda essa sabedoria humana, conhecimento, informação, tecnologia, não faz o homem melhor, não o deixa menos cruel, menos injusto. Somente a sabedoria de Deus, revelada no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque o Evangelho é poder de Deus para a transformação do homem, é que realmente traz de uma maneira eficaz uma mudança interior na vida de cada indivíduo e, consequentemente, na vida de toda a sociedade. No capítulo 15 você tem uma continuação dessa ideia, a fraqueza da sabedoria humana. O apóstolo Paulo então coloca o seu argumento mostrando que ele foi comissionado não para expor conhecimento humano e sabedoria humana, embora fosse um homem bastante capaz naquele período, um homem criado aos pés de Gamaliel, o principal rabi daquela época, mas ele foi comissionado para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, um Evangelho simples, mas com poder. Na sua experiência pessoal, tanto individualmente como na experiência dos crentes em Corinto, o apóstolo Paulo tinha verificado a eficácia do poder de Deus. Ele também fala sobre as Escrituras e cita, nós temos aqui no seu livro, um texto de Isaías, onde mostra que Deus não depende da sabedoria humana. E na história humana, tanto daquele momento do apóstolo Paulo, daquilo que ele podia conhecer da história dos homens, como também aquilo que nós hoje podemos conhecer, nós percebemos exatamente isso, que a sabedoria de Deus prevalece sobre toda a sabedoria humana, por melhor que sejam os seus argumentos. Na página 16, nós temos a continuação dessa argumentação. O ministério de Paulo pregava só ao Senhor Jesus Cristo, embora os judeus pedissem sinais e os gregos pedissem sabedoria e cultura intelectual. O chamamento dos coríntios, assim como Deus chamou ao apóstolo Paulo para pregar o Evangelho, assim também o apóstolo Paulo diz aos coríntios que este era o compromisso, que eles pregassem somente ao Senhor Jesus Cristo. E por último ele fala sobre a suficiência de Cristo. O poder do Evangelho de Jesus Cristo é suficiente para transformar vidas. Texto 6. A sabedoria do mundo ante a sabedoria de Deus. Uma continuação desta argumentação do apóstolo Paulo. Primeiro, a mensagem que Paulo pregava. Você encontra isso do verso 1 ao verso 8 do capítulo 2 da primeira carta. Pregava um evangelho com poder. Tinha uma aparência de fraqueza diante da intelectualidade grega, no entanto, era eficaz, como nós já dissemos, para transformar vidas, e isto era um testemunho para aquelas pessoas daquela comunidade.
Foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós, disse o apóstolo Paulo. Poderia ter estado de uma outra maneira, poderia estar alicerçado em meus conhecimentos, mas preferi fazer na fraqueza daquilo que aparentemente é fraqueza para os gregos, na fraqueza do Evangelho, no entanto, poder de Deus, para a transformação de todo aquele que crê. Página 18, dois espíritos operando hoje no mundo. O apóstolo Paulo vai falar sobre a eficácia da atuação do Espírito de Deus e faz um contraponto com o espírito deste mundo, príncipe das trevas, que se baseia na injustiça, na maldade, na crueldade, na imoralidade, enfim, tudo aquilo que caracterizava a sociedade de Corinto. E por último, nessa mesma página, nós temos dois tipos de homens hoje no mundo. Nós falamos sobre o espírito deste mundo, o apóstolo Paulo faz um contraponto com o Espírito de Deus, que é aquele Espírito que revela, que discerne o mundo espiritual. E o apóstolo Paulo agora faz também um contraponto entre o homem natural e o homem espiritual. O homem natural é aquele que se guia, se orienta apenas pelos 5 sentidos, por aquilo que vê, por aquilo que pode tocar. No entanto, o homem espiritual, ele entra numa outra dimensão, de uma sabedoria de Deus, onde ele tem um discernimento, não apenas daquilo que ele pode ver, mas também daquilo que ele não pode conhecer pelos 5 sentidos, mas naquilo que ele crê, porque percebe, porque experimenta a eficácia do Evangelho na sua vida, transformando o seu homem interior. Então nós temos aqui essa distinção entre o homem natural e o homem espiritual. O homem natural é aquele que ainda não está sob a atuação do Espírito Santo. O homem espiritual é aquele que entra numa outra dimensão, capacitado pelo Espírito de Deus, discernindo o espiritual. Aquele que é espiritual discerne o espiritual. Texto 7. O ministro do Evangelho. Agora o apóstolo Paulo entra num outro momento da sua argumentação. Nós vimos que nos primeiros capítulos 1 e 2, ele estava tratando dos problemas da igreja local relacionados à unidade e buscando mostrar que a sabedoria de Deus é superior à sabedoria humana. No capítulo 3 e capítulo 4, ele vai falar sobre a conduta daquele que ministra, a conduta daquele que é ministro do Evangelho, quem ele é e como ele deve ser tratado. Primeiro, servos do Senhor para os outros. Aqueles que são chamados para a obra do Senhor são chamados para servir. Na verdade, todos são diáconos, que significa aquele que serve. Ministrar é um serviço na casa de Deus. Um cooperador na semeadura. O apóstolo Paulo, inclusive, vai ilustrar dizendo que um planta e o outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Os dois receberão o galardão conforme aquilo que fizeram, mas na verdade, como o apóstolo Paulo vai dizer em outros textos das suas epístolas, não fizeram mais do que a sua obrigação, porque para isso foram chamados e capacitados pelo Espírito Santo. Mas lembrando sempre que quem dá o crescimento é o Senhor Jesus, pelo Espírito Santo. Página 21, um construtor do templo de Deus. Então nós vimos que aquele que ministra é um servo, aquele que ministra é um cooperador na semeadura e é também um construtor. A igreja é o templo. E quando ele constrói, ele deve então observar com que material ele constrói. E existe, aqui o apóstolo Paulo faz uma distinção, aquele que constrói com um material qualificado, e ele chama do construtor sábio e espiritual, que faz a obra do Senhor com fidelidade, com zelo, com amor, com esmero, que faz para a glória de Deus. No entanto, ele mostra também que existe um outro tipo de construtor, o construtor insensato e negligente, aquele que faz como que um mercenário. Ele faz para, de alguma maneira, trazer para si mesmo proveito próprio, trazer para si mesmo, de alguma maneira, recompensa já nesta vida por aquilo que ele está desenvolvendo. Ele não tem a dimensão da eternidade, ele não tem a dimensão da glória de Deus, na maneira como ele exerce os dons espirituais que a ele é concedido pelo Espírito Santo. Está mais preocupado com a quantidade,
do que com a qualidade daquilo que ele exerce. E por último, o apóstolo Paulo fala também sobre o construtor destruidor. É aquele que divide a casa do Senhor, aquele que trabalha no sentido de introduzir falsos ensinos. Texto 8. O ministro do Evangelho. Uma continuação do mesmo assunto do texto 7. Nós estamos agora no capítulo 4 da primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto. Nós vimos que no texto 7, o ministro do Evangelho é um servo do Senhor para os outros, um cooperador na semeadura, um construtor do templo de Deus, e agora nesse texto, o despenseiro das riquezas de Deus. Despenseiro estava relacionado ao servo que cuidava dos bens do seu Senhor. Assim nós também somos individualmente chamados a cuidar dos bens do nosso Senhor Jesus Cristo, a falar do Evangelho com fidelidade, porque é preciso que o despenseiro seja achado fiel no seu serviço, na sua atividade. Em continuação, o apóstolo Paulo vai falar um pouco de si, como ministro do Evangelho. E no ponto seguinte, na página 23, você pode acompanhar onde está escrito um espetáculo para o mundo, do verso 8 ao verso 13, onde o apóstolo Paulo mostra as dificuldades pelas quais tanto ele quanto os outros líderes estavam passando para pregar o Evangelho, para se tornarem fiéis despenseiros de toda a riqueza que há em Cristo Jesus, para compartilhar esta riqueza com a comunidade em Corinto. Na página 24, finalizando esse texto 8, nós encontramos o último ponto que diz o amor de pai. O apóstolo Paulo então aqui se coloca como um pai daquela comunidade, daquela igreja em Corinto, mostrando que além de se colocar como servo, se colocar como aquele que trabalhava diligentemente na semeadura, de ser um construtor que procurava construir com material de qualidade, com esmero, com fidelidade, de ser fiel na distribuição das riquezas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, na propagação do poder de Deus. Ele também era um pai para aquela comunidade, porque ele havia gerado aquela comunidade pela pregação em quase 1 ano e meio em que ele esteve ali com Priscila e Áquila naquela cidade. E o apóstolo Paulo então termina mostrando que como pai ele tinha então autoridade de estar escrevendo aquelas cartas, repreendendo os seus filhos naquilo que eles estavam faltosos, mas ao mesmo tempo chamando a atenção, admoestando para um caminho melhor, o caminho da fidelidade, o caminho da unidade, o caminho de buscar a sabedoria de Deus, entendendo-a como superior à sabedoria humana. E nós queremos então concluir o estudo desta nossa lição lendo um texto da palavra de Deus, onde o apóstolo Paulo fala sobre o perigo de julgar aqueles que estão ministrando na casa do Senhor. Verso 5 do capítulo 4. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. E esta então é a nossa confiança de que o que nós fazemos está na presença de Deus, e Ele é fiel e dará a cada um conforme a sua fidelidade, o seu esforço, a sua dedicação. Que Deus o abençoe e até a nossa próxima lição.